E aí, eu pedi para vocês fazerem um desenho da representação da onda a partir da série de Fourier para n igual a 0 até n igual a 5. Tá? Então você pode fazer esse desenho, por exemplo, para n igual a 0, você só vai ter o A0, né? Aqui o desenho vai ser ruim porque eu não estou dominando bem essa técnica aqui. Tá? Então, vai ser assim mesmo. Né? Para n igual a 0, vai ser só o A0, que é 3 meios, né? Você pode botar aqui 3 meios, 3 sobre 2, vai ficar ruim. Então, a representação dessa onda só para o n igual a 0 seria só isso aqui. Ó. A onda quadrada seria isso aqui. Seria representada dessa forma, ou seja, precisão quase nula. Tá? Mas, se você for fazer a representação, por exemplo, para n igual a 1, tá? Para n igual a 1, então aqui você já vai ter o componente A0, que é o 3, 2, e essa senoide aqui, que é 6 sobre π, né? 6 sobre π, se eu estivesse na aula, eu ia perguntar para vocês. Aliás, alguém sabe me dizer? Alguém tem calculadora aí? 6 dividido por π dá quase 3, né? 6 dividido por π dá igual a 1,9. Tá? 6 dividido por π, então vai ser uma senoide de amplitude 1,9. Tá? Se você somar 1 meio com 1,9, vai dar aproximadamente... quanto? 1 meio com 1,9 vai dar 3,4 mais ou menos. Mas ele vai ser uma coisa assim, ó. A soma desses dois termos vai ser uma senoide, ela vai estar somada aqui, então ela vai estar aqui, ela vai ser uma senoide, ó. Mais ou menos assim. Desculpa aí, mas é assim mesmo, tá? Pronto. Então tá aqui. E o topo aqui seria 6 sobre π, que dá 6,4, tá? Não, 3,4. 3,4. Eu acho, por aí. Bom, então aqui você já tem uma coisa que já se aproxima mais daquela onda quadrada, né? Seria uma senoide, já está um pouco mais parecido com a onda quadrada, tá? Se você ficar n igual a 2, não vai mudar nada, porque o elemento de 2 é igual, mas para n igual a 3, tá? Deixa eu mudar a cor da tinta aqui. Para n igual a 3, você agora vai incluir uma outra senoide com frequência 3 vezes, tá? E com amplitude 6 sobre 3π, tá? E aí vai ser uma amplitudezinha menor. O certo é que a resultante da soma do A0... Oi. É porque quando a gente voltar aqui... Jair, deixa eu voltar aqui. Ó, aqui ele só vai ter... Você entendeu que ele só vai ter o A0 e componente de B, né? O componente de A N, né? A partir de A1, A2, ele é 0, né? A gente viu lá que ele não tem cossenoide, só tem senoide, né? E no caso do B, ele vai ser 0 quando n for par e esse valor 6 sobre nπ quando n for ímpar, entendeu? Então, para o n par, por exemplo, o n igual a 2, ele não vai ter nenhum elemento B, né? Então não vai mudar muita coisa, né? Você vê, só tem elementos ímpares, né? Tem o B igual a 1, o B igual a 2 não existe, mas o B igual a 3 vai ter aqui, tá? Então o n igual a 2 ele não tem, assim como o n igual a 4, né? Se você fosse analisar em termos de harmônicas, ele não ia ter harmônicas pares, né? Só ia ter harmônicas ímpares, né? Ia ter aqui a terceira harmônica, a quinta harmônica, né? A sétima, a nona, mas não ia ter nem a segunda nem a quarta. Então, para n igual a 2 não vai fazer diferença. Para n igual a 3, você vai ter uma funçãozinha aqui, uma senoide que vai ser acrescentada a esse valor dc, mais essa outra,
e que vai dar um formatozinho aqui que eu não vou saber desenhar, mas vai ser uma coisa mais ou menos assim. Ele vai se aproximar mais ainda do formato da onda quadrada, entendeu? Isso é uma coisa mais ou menos assim. Desculpa, mas não tem muito que eu possa fazer aqui com esse. Tá entendendo? À medida que você vai aumentando esse n, essa onda aqui, ela vai se aproximando mais da onda quadrada. De tal sorte que se eu levar isso para o infinito, ele vai estar representando a onda quadrada perfeita. Essa informação é muito importante quando a gente for entender, por exemplo, a precisão dos medidores de harmônicos, tá? Depois a gente vai ver que, por exemplo, a ANEEL ela define que para fazer medição de harmônicas lá para os padrões dela, ela requer que o medidor leia até a harmônica de número 50. Tá? O que ela está dizendo com isso? Está dizendo que esse N aqui, ele precisa ir até 50. Ele vai ver as senoides e cossenoides até a ordem 50 vezes a frequência nominal, né? 50 vezes 60 Hz. Porque com isso ela garante que você está reproduzindo a tua fonte distorcida da maneira mais parecida com a realidade. Tá? Se você, em vez de garantir que ela fosse até a... Se você fosse ler só a fundamental, só n igual a 1, você não ia estar vendo harmônica nenhuma, você está vendo só a fundamental. Mas à medida que você manda que a medição seja feita com até a harmônica 50, por exemplo, você está garantindo que você está se aproximando da onda real. Certo? Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida até aí? Meu desenho dá uma porcaria, mas a ideia era fazer vocês entenderem que quanto mais você aumentar a aquisição de dados, né, ou as harmônicas, né, as frequências, quanto mais você aumentar a frequência na aquisição dos dados, mais você vai estar reproduzindo tua onda original. Tá? É isso que o Fourier está dizendo, entendeu? Ele representa até o infinito, mas se você for representar só com uma frequência baixa, n igual a 1, n igual a 3, n igual a 5, você não vai conseguir reproduzir tua onda de forma perfeita. Tá? Então, para isso você precisa ir um pouco mais além. Tá? Então, se você for para n igual a infinito, né? Se você pegar o n igual a infinito, provavelmente esse resultado aqui vai ser uma coisa já parecida mesmo com a onda quadrada, né? Vai ser uma coisa mais próxima disso aqui. Entendeu? Não perfeitinho, mas vai ser assim. Ok? Tá bom? Ok, então vamos adiante. Tá? Então essa é a introdução. Isso aqui é importante para vocês terem essa sensibilidade do que a gente está lidando. Né? A série de Fourier é a explicação básica da representação de uma onda deformada pelos seus componentes de frequência. Né? Porque aqui basicamente eu estou separando ela, quando eu separo em várias senoides, né, com frequências proporcionais, eu estou basicamente dividindo em várias frequências, né, componentes de frequência, cada uma com amplitude. Tá? O que essa expressão está dizendo? Que a amplitude da frequência fundamental, né, n igual a 1, é 6 sobre π. Tá? Mas, obviamente, vai estar somado com esse 3 sobre 2. Tá? Mas a amplitude da terceira harmônica, que tem 3 vezes a componente fundamental, vai ser 6 sobre 3π. Ele vai ter um componente de terceira harmônica. A amplitude da quinta harmônica, das 5 vezes a frequência fundamental, que seria aqui 1t, vai ser 6 sobre 5π. Então aqui, né, se eu fosse representar essa função aqui num gráfico aqui de frequência, por amplitude de frequência, né, eu teria aqui a frequência, vamos dizer aqui. Peraí, tenho que fechar isso aqui. Você ia ter aqui na frequência 1, você teria que ter aqui uma amplitude 6 sobre π. Tá? Aqui na frequência 1. Na frequência 2 você não ia ter nada. Tá?
na frequência 3, 3 vezes a nominal, você teria que ter uma amplitude aqui de 6 sobre 3π, tá? E aí vai. Na 4 não ia ter nada, na 5, 3π. Na 5 aqui, você ia ter ainda uma amplitudezinha menor. Então a representação dessa onda aqui quadrada na frequência seria uma coisa, né, aqui a amplitude seria uma coisa mais ou menos isso. Uma amplitude grande aqui na fundamental, uma menorzinha aqui na terceira, outra menor na quinta e vai diminuindo até só tendo harmônicas ímpares, né? Então é isso. Ok, então vamos lá. Dando continuidade a harmônicas aqui, que eu não estou conseguindo passar aqui. Peraí. Pronto. Então aqui, voltando, né, qualquer sinal periódico pode ser representado por série de harmônicos, tá? Depois eu explico porque está esse A0 sobre 2 aqui, daqui a pouco a gente vai entender isso, tá? Mas no caso de sinais de corrente e tensão, a representação seria essa. A representação do sinal de tensão seria o A0, que é a tensão CC, né? A tensão CC da onda, mais aqui o VRM, o somatório de cossenoides, tá? Por que aqui que ele usou cossenoides e não soma de senos e cossenos, tá? Ele incluiu, quando ele inclui aqui esse defasamento aqui, ele está juntando o seno e o cosseno numa função só, tá? Ele representou por cossenoide, mas ele está fazendo essa soma aqui de seno e cosseno, né, fasorialmente. Ele vai dar uma defasagem, né, quando você junta um seno e o cosseno, né? Você soma um seno e um cosseno, você vai ter um valor defasado, um ângulo, tá? E esse ângulo é representado aqui. Então, para facilitar, fica só um cosseno múltiplo de t mais um ângulo de fase, tá? Então, um sinal de tensão harmônico vai ser um sinal CC mais componente de primeiro harmônico, componente de segundo harmônico, componente de terceiro harmônico, componente de tensão de quarto harmônico, por aí vai. A corrente é a mesma coisa, um componente DC e componente de primeiro, de segundo, terceiro. Isso aqui é um sinal que a gente vai lidar a partir de agora, né? São os componentes harmônicos proporcionais, né? Aqui tem um H, que representa quantas vezes a tua frequência vai estar em relação à frequência fundamental de 60 Hz. E aí uma coisa interessante, que é importante a gente ver nesse momento, é a sequência de fase de harmônico. Vocês lembram dessa história de sequência de fase, né? Que existe a sequência de fase positiva, existe a sequência de fase negativa, e existe a sequência de fase zero, né? A sequência de fase positiva, vocês viram isso em alguma disciplina aí, você teria aqui, ai Jesus, vamos lá, seria aqui uma coisa do, né? Aqui seria o A, né? Aqui seria o B e aqui seria o C, né? Se ela for negativa, né? Se ela for negativa, o A continua aqui, aí aqui vai ser o B, né? Ele vai estar na sequência negativa. E aqui seria o C, né? Então aqui, na sequência positiva, o B está um ângulo menos 120 graus do A e o C está um ângulo mais 120 graus do A, né? E na negativa, o B é que vai estar a mais 120 e o C é que está a menos 120. E no componente de sequência zero, tá? Todos eles vão estar, né, na mesma... Agora eu perdi aqui o ponteiro aqui. Ah, está aqui. Todos eles vão estar aqui, né? O A, o B e o C vão estar na mesma sequência, com o mesmo ângulo zero, né? Então, os harmônicos, você vai ter essa característica de sequência de fase, tá? Então, a gente pode tentar desvendar, por exemplo, a sequência de fase da terceira harmônica, tá? Vamos lá, da segunda harmônica, tá? Considerando a fundamental, né? Então, V de T, eita, aqui vai ser difícil. V de T vai ser igual a
VA, né? Cosseno. Desculpa aí, pessoal, mas aqui tem que ser assim, cosseno de ômega t, tá? Mais VB vai ser cosseno. Vai ser um vexame isso aqui. De ômega t menos 120, né? E o VC vai ser realmente aqui é de cosseno. Eu tenho que arrumar outro jeito aqui de fazer isso. De ômega t mais 120. Já até aí tudo bem, né? Todo mundo entendeu. Aí, se você tiver a segunda harmônica, tá? Essa segunda harmônica aqui, ó, ela vai ser o VB dela, o VB de segunda harmônica, né? Se você for escrever aqui V2, né? De segunda harmônica de T. Ah, cara, tá uma merda. Vamos lá. Ele vai ser o VA cosseno de duas vezes, né? Ômega T, né? VA cosseno de 2 ômega T. Cosseno de 2 ômega T. E mais o VB, aí você vai multiplicar isso aqui tudo por 2. Vai ser VB cosseno de 2 ômega T. Ômega T menos o que? 2 vezes 120 dá quanto? 240, tá? Menos 240 é a mesma coisa de você botar mais 120, né? Vocês concordam com isso? Mais 120. Ó, você tá aqui, ó, tá? O VB tá aqui, menos 120. Se você multiplica por 2, ele vai ficar menos 240. Quer dizer, ele vai ficar onde? Ele vai ficar bem aqui, ó. No mesmo mais 120, tá? O VC, você vai multiplicar por 2, tá? VC, você vai multiplicar por 2, vai ficar cosseno de 2 ômega T. Parece que eu sou meio 2 ômega T. Aí você multiplicar 120 vezes 2, tá? 120 vezes 2 vai dar 240. O VC, ó, vai para cá, tá? É a mesma coisa de você botar menos 120, tá? Então, a sequência de fase da segunda harmônica é uma sequência de fase negativa, entendeu? Então, da primeira harmônica é positiva, da fundamental é positiva, da segunda vai ser negativa. Vai ter uma sequência de fase negativa. E da terceira harmônica, pessoal? Agora vocês vão me responder que eu já passei muita vexame aqui. Se você multiplicar, se agora for 3 ômega T, se você multiplicar o 120 vezes 3, vai dar quanto? Alguém responde aí, por favor. 3 vezes 120 dá quanto? Ninguém tem coragem, não? 360. 360 vai estar onde? Vai estar bem aqui no zero. A mesma coisa o outro. Então, qual é a sequência de fase da terceira harmônica? Eu vou dizer, qual é a sequência de fase da terceira harmônica? Alguém aí tem coragem? Quem está sentado aí no fundão aí? A Emilene aí, tem coragem de dizer o Jodi? Sequência de fase da terceira harmônica. Sequência de fase zero, né, gente? Todos os olhos vão ficar com ângulo zero. Tanto a fase A, como a fase B, como a fase C, né? 3 vezes menos 120 dá menos 360. Você voltou aqui para o zero. Ou seja, vai ficar em fase com o A. 3 vezes mais 120 vai dar 360, eles vão estar todos em fase. Tá?